Olha só, Muito Mais está no ar e hoje o nosso programa é dedicado à leitura. Tem coisa melhor? Não, né? João Pessoa é a capital que mais lê, segundo pesquisa, e a gente vai conversar aqui recebendo a escritora e bibliotecária Widjane Albuquerque, que vai falar sobre essa pesquisa do Instituto ProLivros e também falar sobre o crescimento dos livros digitais. Assunto interessantíssimo, eu sei, nesse bom início de tarde. Mas nós vamos ter música, e música da melhor qualidade, com o talentosíssimo cantor Vitor Brizeno. É isso mesmo, já está aqui com a gente, voltou ao Muito Mais, isso é muito bom. Senta aí, pega seu café São Brás, que o Muito Mais está começando, e eu quero a sua companhia. É muito bom, o bom início de tarde está só começando. Vamos nessa? Olha, no Muito Mais de hoje a gente vai falar sobre a importância da leitura. A capital paraibana, João Pessoa, ficou em primeiríssimo lugar no ranking das capitais brasileiras, onde a população mais lê. Pois é, segundo a quinta edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, do Instituto ProLivro, 64% dos pessoenses são leitores. Olha que bacana, né? Estou me achando até. A porcentagem corresponde a 484 mil pessoas e é a maior entre todas as capitais do país. O estudo considera como sendo leitores pessoas que leram inteiro ou em partes pelo menos um livro nos últimos 3 meses, antes do levantamento em todo o país. Cerca de 8 mil pessoas foram ouvidas em 208 municípios, entre os meses de outubro de 2019 e janeiro de 2020. E para comentar sobre esse destaque que nós paraibanos tivemos nessa pesquisa, a gente convidou a bibliotecária e escritora Widjane Albuquerque, que eu já dou as boas-vindas. Ela está aqui sentada já conosco. Boa tarde, muito bom estar aqui e está aqui para comemorar um feito desses. Como é que você avalia, o que foi que levou a gente a atingir esse patamar tão importante numa pesquisa nacional como a capital que tem o maior volume, o maior percentual de leitores? Não me surpreende no primeiro momento, porque João Pessoa é uma capital que tem muitos clubes de leitura. Sim. Muitos clubes de leitura que funcionam ativamente, né, com reuniões uma vez por mês, presencial. Antes da pandemia isso acontecia assim. Agora fazemos encontros online, mas que seguem um roteiro de livros, são planejamentos anuais e além de ações e iniciativas que o próprio grupo tem para que incentive novos leitores. Eu fiquei assim, de certa forma, na hora que eu tomei conhecimento através da rádio, né, da Band News FM Manaíra, que eu escutei tanto Cacá quanto Rejane e se eu não me engano, escutando você mesma sobre essa conquista. E aí eu disse, não, esse percentual tão elevado pode ter acontecido em função da pandemia. Porque durante a pandemia ninguém tinha tempo quase. Dizia, né, essa história assim, eu tô doido para ler, mas não tenho tempo, porque estou trabalhando, porque estou saindo, porque estou indo não sei o quê. Ninguém tinha tempo para nada, vivia correndo. Com a pandemia houve uma parada generalizada, né? A gente ficou em casa, mesmo que trabalhando, mas dava tempo para fazer a boa leitura. Mas só que eu vi que os números foram captados até antes da pandemia. Com a pandemia pode ter agravado, ou seja, melhorado ainda mais esse percentual. É verdade. A pandemia ela aumentou significativamente os números de leituras online. Sim. Nós que publicamos livros em plataformas digitais, a gente percebeu o número foi muito elevado, né, na casa dos milhões, né, juntando um grande percentual de autores. Mas a questão da leitura, do modo geral, ela vem sendo muito trabalhada, né? Às vezes de forma até pessoal, dentro das redes sociais, justamente por causa desses grupos de leitura. Eles começam pequenos,
Mas conforme eles divulgam e tiramos fotos, a gente consegue atrair, né? Fazíamos encontros nos shoppings da cidade. Sim. E as pessoas paravam para perguntar o que está acontecendo. A gente falava, não, somos um grupo de leitura, estamos divulgando. Como é a rotina, a agenda de um clube de leitura na hora de sessão, vamos dizer, né? Vocês marcam um encontro. Isso. Aí, como é que é as coisas? Alguém fica lendo para o outro escutar, é isso? Não, isso seria a leitura como sarau, né? Sim. Você falou agora. A leitura do... Eu estou perguntando porque eu nunca frequentei clubes de leitura e me despertou até, né? Já frequentei, já fui a muitas reuniões de se discutindo um assunto em cima de um tema e tal. Aí por isso a minha curiosidade. A gente parte muito do princípio de que cada opinião ela pode ser diferente do mesmo livro. Sim. Só que a gente opta por deixar a liberdade do leitor ler o livro que ele gosta para ele defender esse livro de um ponto de vista dele. Uhum. Isso pode tornar novos leitores, trazer novos leitores para aquele livro e também atentar um novo ponto de vista. Então a gente faz um sorteio de temas, né? Clássicos, romance, thriller, policial, suspense. E no mês daquele tipo de livro, naquele nicho, a gente lê e depois a gente debate os pontos fortes, os pontos fracos. Muito bem. Perfil do frequentador dos clubes de leitura. Gente mais velha, gente nova, mediana, como é que é? Não tem um perfil formado. Não tem. Reúne gente de todas as faixas. Todas as faixas etárias. E não há conflitos não aí, porque na hora que você leva uma pessoa mais madura, né, vamos dizer assim, não gosto do termo velho, mais madura, aí chega com a experiência, o amadurecimento, pensar que não, muitas vezes não aceita muito bem a revolução, a coisa de estar querendo buscar novas emoções do jovem, do bem jovem, né? Isso é interessante porque levanta um novo olhar para aquela mesma perspectiva. Isso. O jovem, quando lê, ele tem todo aquele sentido de imortalidade, né? De achar que certas situações elas não são tão complexas, são reais. Mas a pessoa mais madura, às vezes, ela até já passou por aquela situação. Então, ela tem um olhar mais sensível, um olhar mais crítico sobre aquela realidade. E isso muda muito, né? A forma como ela fala sobre o livro. Olha, você me fala desse clube de leitura que é papo, viu, Vitor? A gente está conversando aqui, você não tem coisa mais gostosa do que um bom papo, né? Da gente estar conversando, trocando ideias, tal, rindo, né? E aí eu só quero ficar pensando aqui, vocês têm hora para começar e hora para terminar? Ou, porque eu acho que terminar é um problema, né? É um grande problema. A gente começava mais ou menos umas 2 da tarde. E às 7 da noite, o grupo Meu começava Deus, a se 5 horas assim. A gente começava a se dispensar e depois ficavam os grupos menores. A gente continuava falando de livro, só que de outros livros. No meu caso, projetos, né? Sim. Futuros livros que vão passar por reformulações. Nesses encontros, nada de bebida, né? Claro. Não. Porque senão, desando. O vício ali é só livros e coisas relacionadas a livros. Então, a gente leva marcadores, a gente leva bottom. Mas tem lanchinho. Tem, a gente sempre combina. Né? 5 horas não dá para não... A gente sempre combina. E quem tem filho também pode levar, porque a gente acolhe todo mundo. Ah, muito bem. E esses encontros têm acontecido aonde? Você participa de algum clube ou você comanda algum clube? Não, eu não comando. Eu participei de 2 grupos. Sim. Mas com a pandemia, eu dei uma parada, porque... Isso, todo mundo teve que dar, né? Eu tive que dar uma parada, porque eu precisei reestruturar todo o meu trabalho. Né, que eu sou escritora, mas eu publico em plataformas digitais. Só que isso agravou muito, porque a situação em que estamos vivendo, ela para o escritor foi muito marcante. Então, muitos de nós tivemos problemas para colocar a escrita em dia. E Me fala uma coisa, mas essas reuniões de clube de leitura elas não podem acontecer de forma virtual? Não? Acontece. Algumas pessoas ainda permanecem nos clubes de leitura. Sim. Só que muitas dessas pessoas, elas estão trabalhando. Então, os horários sempre estão em conflito. Então, nunca dá para reunir todo mundo como a gente conseguia. Marcava uma data, todo mundo se organizava e ia para o encontro. Ia, né? Agora não, porque às vezes alguém está trabalhando, tem criança em casa, aí a gente não consegue. Não fica o ideal, né? É como se fosse um clube home office. Isso. Mas não funciona efetivamente, porque a gente gosta de ver, de falar. Às vezes até a gente
as emoções afloram quando a gente está falando do livro, porque a história é muito intensa e é muito bom a gente olhar no olho e falar sobre isso. Né? A leitura, ela pede muito o sentimento. É exatamente isso que eu sinto quando um cantor, como o Vitor e dos bons, vai para fazer um show e precisa... A história das lives, elas são relativas. Acho que atendeu uma demanda no momento assim, de crise. Mas com o passar do tempo, a necessidade de presença, de olhar, de sentir o feedback, parece que é meio necessário para a pessoa sobreviver. É ou não é, Vitor? Muito esse lance das lives, né? Que era um meio que a gente tinha que fazer para interagir com a galera que estava em casa e mostrar a arte da gente e tal. Para poder levar também uma força, né? Todo mundo em casa naquele marasmo de não poder sair e pelo menos enxergava as pessoas, interagia através de WhatsApp, né? A música leva essa força para a galera, né? Me fala uma coisa, você lê? Gosta de ler? Eu gosto de ler. Tá lendo algum livro no momento? Tô lendo alguns, tô lendo 2. Alguns, gostei já do alguns, né? Livro pra mim velho, assim, hoje em dia é uma diversão, uma terapia. Sim. Eu gosto bastante de ler. Que é engraçado que antigamente eu não gostava, quando era mais novo. Sim. Era de colégio e tal, eu não gostava de ler. E hoje pra mim é uma terapia, eu sempre tô lendo alguma coisa, até pra ajudar na forma como eu componho as músicas. Eu acho que pra gente escrever a gente precisa ler, né? Você sabe que eu tô com uma pilha de livros assim na minha cabeceira, né? Eu tô lendo só um e eu tenho uma dificuldade muito grande de puxar muito pela leitura, porque eu leio no quarto, que é um lugar mais tranquilo e tal, mas aí eu me deito, aí começo a ler, durmo quase que imediatamente. Dá um sono, né? Eu sou bom de sono. Aí tô lendo o livro de Cida Lobo, A Noite Que Me Queiras, que é uma história maravilhosa de Carlos Gardel, né? O grande músico de tango. E que Cida se permitiu a contar a história dele e fazendo incursões com, vamos dizer, encontros que não aconteceram, mas que com gente da mesma geração, que poderia ter acontecido com história. Tem a história, por exemplo, do encontro de Gardel com Carmen Miranda, que teria rolado uma química, que os dois teriam tido um romance que não foi para frente, porque cada um tinha seu caminho a percorrer. Então, uma obra muito bonita e realmente interessante. Aí toda vez que eu acho que assim, não é o encontro do clube, que é uma vez por mês. O negócio vai rolando, um capítulo a cada uma semana e aí vai, mas sai, né? Vai saindo, vai entrando e a gente vai levando a vida, não é isso? Vitor, eu escutei você outro dia no aniversário do seu amor do momento, não sei se ainda está, a Thaís Gomes. Tocando e fiquei muito feliz porque é muito bom escutá-lo. Queria que você tocasse pra gente aí. Vamos embora, vamos tocar uma música autoral. Fico sem pensar direito, sem saber o que fazer. Reconheço os meus defeitos, vem me ver. Não demora muito agora, minha vontade é de te ver. Sei que dou umas bolas fora sem querer. Eu nem imaginava que ia chegar aqui. Pouco acreditava em te ver assim. Vem, vai ficar bem. Vem, vai ficar tudo bem. É só não se acostumar com essa saudade que dá. Vem, vai ficar bem. Vai ficar tudo bem, é só não se acostumar com essa saudade que dá.
Essa é música nova? É, música nova. É, composta agora na pandemia. Para poder ficar bem nova, tem que ter sido na pandemia. Foi um pouco antes da pandemia, mas teve algumas também que eu fiz Sim. na pandemia. Foi uma fase que eu li bastante também. Isso. Mas essa é uma música nova que em breve eu tô... O que é que você gosta de ler, hein, Vitor? Porque você é um artista, você compõe, né? Com sensibilidade, porque é uma música bonita dessa, você já mostra, só no cantar, eu leio muita muito romance. sensibilidade. É romance. Você gosta de romance? Gosto de romance. Tô lendo Um Só é para Todos, que é um dos livros que eu sempre quis ler, até então não tinha lido. Sim. Mas eu leio muita biografia de artista também, uma das minhas Isso. preferidas de Kurt Cobain, do Nirvana, que é Mais Pesado que o Céu. Histórias, de um modo geral, conto, adoro ler contos. Saber também. das histórias do mundo e dos personagens é muito importante, né? Dar um contexto tão Dá uma bacana, inspirada né? na música, na arte, no modo geral. Você vê a experiência, né? As lutas, e aí isso estimula, né? Tira a gente do marasmo para poder a gente desbravar. É muito legal mesmo. Queria saber se do diretor, eu estou bem sem ponto aqui, sem saber se a gente pode ver alguns depoimentos agora de professores, escritores, donos de livraria, para nos dar um depoimento sobre os livros, a leitura, que transforma as vidas, né? Transformam vidas. A gente começa pela escritora e professora Gina Negreiros. Oi, eu me chamo Regina, sou apaixonada pela leitura. Meus pais me incentivaram desde criança a ler bastante, porque meu pai era vendedor de livros e minha mãe lia bastante romance, né? Na adolescência eu li bastante. Um livro que marcou minha infância foi Daniel o Caminhoneiro, acho que o nome do livro é esse. E depois eu comecei a ler outros livros, Pequeno Príncipe, Machado de Assis, Cecília Meirelles, Clarice Lispector. E aí eu fui evoluindo na leitura, né, a ponto de me tornar uma pessoa mais crítica do mundo, porque é isso que a leitura nos proporciona, um grau de criticidade do mundo, né? A gente, quando lê, a gente consegue trazer essa realidade da leitura para o nosso mundo e consegue ver as entrelinhas, como diz Clarice Lispector, né? Que o melhor não está escrito, o melhor está nas entrelinhas. Então, recentemente saiu uma pesquisa mostrando que o Nordeste é a região do Brasil que mais lê e que a Paraíba é a capital com maior quantidade de leitura. O que me preocupa também é a questão da qualidade da leitura, que é importante a gente questionar, porque boas leituras fazem um cidadão crítico mais capacitado, né, de visualizar o mundo e de se ver no mundo. Mas, de certa forma, essa pesquisa me deixa feliz porque ela traz uma informação que contraria, inclusive, a visão rasa do nordestino pobre intelectualmente, né, que o nordestino o Nordeste é a região que mais lê. E sendo a maior parte dos leitores adultos na pesquisa, conforme a pesquisa, e do gênero feminino, essa informação denota também que as mulheres estão ocupando cada vez mais espaços, né, que foram relegados politicamente, socialmente, né? Mas a gente ainda precisa ler mais e melhor. E a dica que eu deixo para vocês, leiam criticamente. E uma obra que eu acho interessante, que eu acho que todo brasileiro deveria ler, seria Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro. É uma obra fantástica. Da professora Gina aí. E aí a gente estava aqui nos bastidores já debatendo o que ela estava falando, né? Primeiro dessa criticidade que ela diz que com a leitura a gente passa a fazer com mais complexidade, com mais esmero, né? Com mais perfeição. Realmente o conhecimento faz com que a gente fique mais exigente, não é isso? É verdade. A partir do momento que você desenvolve um hábito de leitura, você passa a ler qualquer coisa. Isso. Né? Na biblioteconomia a gente fala que tem as 5 leis de Haganatha e ela diz que para cada livro o seu leitor e para cada leitor o seu livro. Né? É um paradoxo, mas que se você para perceber, ele é muito real. Muitas pessoas falam, eu não gosto de ler, mas talvez ela não tenha encontrado ainda o livro para ela. E quando ela encontra, ela desenvolve esse hábito e passa a se tornar uma coisa natural. Porque a leitura ela pode ser treinada também.
É o que a gente faz com as crianças. A gente incentiva elas a lerem para que elas cresçam adultos leitores. E quando isso vem na fase adulta, é um pouco mais difícil, mas também possível, né? E as pessoas, elas naturalmente estão percebendo que a leitura é fundamental para poder escrever bem, para poder conseguir ler bem, para poder conversar bem. Então, as formas de se expressar é muito importante, né? Ter a leitura por trás. O Vitor falou uma coisa, que na época do colégio não gostava de ler, né? Passou a ler já adulto, então. Por isso que eu achei bem interessante isso aí que ela falou, foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Tem livros e livros, né? Você pode ler tudo. Eu acho que era isso que acabava acontecendo, né? Você acabava meio que sendo obrigado a ler tal livro e aquilo ali não me interessava. E eu meio que achava, eu não gosto de ler. Depois eu comecei a ler coisas que eu gostava e disse, pô, ler é muito bom, bicho. Porque a linguagem também de alguns livros, né? Ela retrata uma época, né? Por exemplo, o vocabulário do início do século passado era um vocabulário que era meio rebuscado, ainda meio barrocão, né? Com tantas ilustrações que você começa a imaginar, puxa muito pela imaginação mesmo, porque eles falam de uma forma que não é a que a gente fala hoje, na simplificação do vocabulário, né? A síntese não ganhou tanto espaço sem razão. As pessoas não querem nada complicado, não querem, um cara é prolixo, fala demorado para dizer uma frase de 5, né? Mais ou menos por aí. E aí a gente não se sentia estimulado porque a gente, num processo de evolução, de modernidade, queria coisa mais direta, né? Eu estou falando isso, trazendo o caso para mim, porque é isso que você está falando aí, da dificuldade, porque não achava a sua preferência de leitura, identificação, né? A identificação. Então, eu acho que a primeira grande dificuldade é essa. Eu participei no ano passado, e eu quero aqui lembrar, porque eu acho que bons projetos, eles não podem morrer, né? Eles têm que ser dado continuidade. Eu participei de um projeto que foi desenvolvido pela editora Pátamos, de Carlos Roberto Oliveira, falecido recentemente, mas ele desenvolveu um trabalho maravilhoso, genial, na minha opinião. É uma revista em quadrinhos, né, que elas retratam ali, contam a história de personagens históricos de nosso estado. E personagens históricos antigãos, né? Até Ariano Suassuna, que é um personagem que tinha idade, mas morreu recentemente. Então, a gente passa a conhecer, né? Porque a gente pensa que as pessoas sabem. Em geral, não sabem, né? Epitácio Pessoa. Uma criança acha que Epitácio Pessoa, em geral, quando não tem a informação que foi um paraibano, presidente do Brasil, aliás, presidente de todos os poderes, que ele é apenas a rua que tem lá na terra dele, né? Ou uma praça. E assim as pessoas vão evoluindo, vão conhecendo esses personagens. Então, Carlos Roberto criou essa uma cartilha, né? Que foi patrocinada pela Energisa. E aí eu falo com muita cara porque eu apresentei tantos lançamentos, mas foram muitos mesmo, assim, uns 40 lançamentos de cartilhas, cada um com um personagem, que fui convidado para escrever sobre um personagem que eu fiz uma pesquisa numa determinada época e era um personagem que precisava de um resgate, porque ninguém conhecia o Conselheiro Henriques, que hoje se resume basicamente a uma rua que liga a Basílica à Igreja do Carmo. Uma ruazinha bem pequenininha, e foi um personagem político fortíssimo, prestigiadíssimo na época do Império. Então, eu tinha um equipamento ali que eu botei Solar do Conselheiro, nomeei, batizei Solar do Conselheiro, e aí eu comecei a pesquisar quem era esse conselheiro, né? Porque era homenageando o Conselheiro Henrique, que era na esquina desse equipamento. E aí descobri isso tudo que eu acabei de falar, que era uma pessoa prestigiada e, ao contrário da maioria dos políticos que a gente vê hoje na televisão, em Brasília, que a gente vê assim com olhares duvidosos, né? Para não ser mais cruel naquilo que a gente poderia dizer aqui, mas o fato concreto é que é um resgate. E foi feito esse resgate. E eu estou assim morrendo de pena porque, com o falecimento de Carlos Roberto, o projeto finalizou, depois de 40, aliás, finalizou com a trajetória dele, que foi colocada em livro como homem de publicidade.
mas uma coisa assim maravilhosa. E tudo isso para dizer, eu fui prolixo demais, né? Foi bem 1900. Para dizer que as crianças adoram ler histórias em quadrinhos, né? Porque nessas cartilhas é a história contada em quadrinhos. E tudo tem um começo, né? Eu adorava gibis, né? Que a gente nem enxerga mais isso hoje. Nem sei se tem, para ser sincero, né? Deve ter, mas tudo tem um começo. Eu comecei com os gibis. Aí dos gibis fui passando para clássicos, né? Porque o vestibular pede, né? E assim a gente vai entrando ali, conhecendo personagens, quer dizer, autores. Você, a paixão entre os autores, a sua preferência, o Vitor falou dos romances, e você? Romance também. Romance também. Tá vendo como todo mundo tem um quê assim de paixão, né? O coração, isso tudo move, né? A gente sonha. Sinal de sonhos. É verdade. No âmbito geral da leitura, né, eu, quanto bibliotecária, a gente fala que a gente é educador. E o que você falou é muito certo. As crianças, elas precisam ser estimuladas à leitura, a desenvolver um prazer na leitura, porque quando chega a obrigatoriedade, sim, isso complica muito as coisas, né? Muitas pessoas acreditam que você pode deixar as crianças crescerem um pouco para apresentar a leitura a elas, sim, né? E isso não é verdade. Bebês, eles podem iniciar a leitura. No caso, os pais incentivam isso na prática da leitura em voz alta, né? Que trabalha o imaginário da criança e depois ela não vai saber o que é que está ali, mas ela consegue ler a figura com suas ideias de vivência de criança. E isso vai se perpetuando conforme ela vai crescendo. Uhum. E se torna uma criança leitora, um adolescente leitor, um adulto leitor. Sim. Né? O primeiro começa em casa e depois na escola. A leitura ilustra, né? Educa, traz cultura. Transporta. Mas distancia também das pessoas que não têm essa cultura, né? A gente, é muito comum a gente dizer assim, fulano é chato, é um intelectual, não sei o quê, porque tem muita leitura. Porque a leitura dá essa condição, as pessoas às vezes ficam até meio difíceis de conversar com o simples, porque acha que fulano não tem nada na cabeça, não quero conversar com ele não sei o quê. É divisor de águas mesmo, né? Mas estimulando de uma forma geral, eu acho que a produtividade de toda toda a cidade, de todo o espaço onde humanos existirem, vai ser muito maior com essa leitura, a percepção das coisas. É verdade. Quando a cidade se torna uma cidade leitora, né, como nós... Eu estou muito feliz, né? Porque a gente pode dizer, João Pessoa é a cidade da leitura. Talvez seja um dos slogans mais fortes que aconteceu por acaso que a gente tivesse, né? Porque a cidade mais verde do planeta é mentira, a gente sabe que é mentira. Aliás, foi criada essa mentira por Carlos Roberto Oliveira, o autor desse projeto aí, que ele era muito criativo e numa determinada época ele disse, vamos dizer que é porque só perde para Paris, é a segunda cidade mais verde do planeta. E isso foi absorvido, as pessoas entenderam que era real, não sei o quê, porque tem a Mata do Buraquinho, porque tem não sei o quê, e ficou, né? Mas este título de cidade que mais lê é um título honorífico. E forte, como você falou. Porque a leitura ela é muito pessoal, sabe? Às vezes, muitas pessoas que não configuram números, elas leem e leem muito. Uhum. Né? E eu creio que foi isso que a pesquisa apontou. Que não são só as leituras científicas, né? Leituras que são mais diárias. Isso. São leituras pessoais, essas donas de casa, estudantes em trajetos para a escola, para o trabalho, pega os seus dispositivos de leitura, o seu livro que está na bolsa. Eu vou conversar com você no próximo bloco um pouco mais sobre isso aí, é a leitura tecnológica, né, vamos dizer assim, que é muito importante, que eu acho que começou para dar atendimento aos cegos e não para ser tão ampla, né, para todo mundo. E quero também, você gosta de ir isso é pergunta redundante, mas vou fazer a pergunta para você responder depois. De ir aos sebos? Adoro. Adoro. É mesmo que perguntando se macaco quer banana, né? Então, a gente vai ao intervalo comercial e volta já já.
Olha só, eu estava aqui olhando para o seu violão e aí eu vi assim, eu disse, olha, toda calça que a gente usa muito, essa daqui eu já usei bastante, tem sempre um desgaste assim, que fica uma manchinha branca. Estou vendo que seu violão tem uma mancha aí, isso é de usar, é? Isso aqui é de história mesmo. Foi uma raspagem que você fez aí para tirar não. alguma coisa que estava escrito? Isso aqui é de história mesmo, de tempo, de uso. E aí você não consegue... Quantos anos já desse violão? Esse violão vintage. Vintage. Maravilhoso isso aí. O sebo, vintage, tá tudo dentro da mesma vibe aí, né? Então, e a gente agora falando sobre leitura, né? Daquilo que é gostoso nesse universo tão envolvente, a gente também conversou com Ricardo Pinheiro, que herdou do pai uma das livrarias mais tradicionais daqui de João Pessoa, do estado. A famosa livraria do Luiz, que fica na Galeria Augusto dos Anjos, no centro, no ponto de 100 réis, é encontro de muitos escritores e amantes da literatura. Fundada em 1972, ou seja, quase 40 anos atrás, a Livraria do Luiz tem como principal objetivo difundir e divulgar a cultura em nosso país. Ricardo falou também sobre a importância da leitura. Vamos dar uma conferida. É com alegria que nós recebemos essa notícia sobre a pesquisa que foi encomendada pelo Instituto ProLivro sobre a questão da leitura no Brasil, onde a Paraíba, especificamente a cidade de João Pessoa, obteve o primeiro lugar no Brasil do índice de leitura. Nós que fazemos a Livraria do Luiz ficamos satisfeitos, né? E felizes por ter obtido esse índice tão gratificante. Olha, eu escutando o Ricardo Pinheiro e me lembrando de personagens que constroem a melhor literatura em nosso estado. Me lembrando aqui do meu amigo jornalista Gonzaga Rodrigues, a quem eu quero mandar um abraço. Lembrando de Damião Ramos Cavalcante, o ex-presidente da Academia Paraibana de Letras. Fez uma trajetória maravilhosa lá, que entregou agora a Ângela Bezerra de Castro, a primeira mulher a dirigir a Academia Paraibana de Letras. A Juca Pontes, que aniversariou ontem, que é editor e que assina projetos de livro de centenas de pessoas. Um talento que a Paraíba precisa reverenciar. Mas saindo aqui do estúdio e indo para o estúdio da Band News FM Manaíra, quero saber de você, Yuri Quiroga. Você gosta de ler? É o seguinte, não tenho o hábito de ler, não. Tem não, né? Mas de futebol você gosta. Apesar de ter uma breve biblioteca em casa, sim, e ter lido já a maioria dos livros, se eu disser que eu tenho um hábito de leitura, eu estou mentindo. Mas para que mentir, né? Exatamente, mas eu diria que na lista das obras que mais me marcam estão A Paraíba e Seus Problemas, do José Américo. De Almeida, muito bem. Foi bem, viu, nessa? Pois é, tenho lá A Paraíba e Seus Problemas em casa. Eu acho que foi um dos primeiros livros, fora aqueles livros ou adolescentes ou de saga, como por exemplo de Harry Potter, de Percy Jackson, que eu terminei não completando, né? A série são 5 livros, eu terminei não chegando ao 5º, mas fora esse, acho que foi um dos primeiros que eu li até o final. Foi esse A Paraíba e Seus Problemas. E alguns livros de gente lá da minha terra, por exemplo, As Minorias de Deus. Também tem obras escritas lá pelo professor Miguel Vanderlei, lá do IFPB, lá de Souza. Eu estou olhando para o lado aqui porque eu estou controlando o tempo aqui, isso, que a gente também está aqui pela rádio. Mas, além desses, também alguns que no tempo da faculdade eu usei e na verdade, fui presenteado pelo professor... Meu Deus do céu, agora eu me fugiu a memória aqui. O professor seu lá em Souza. Não, da UFPB, aqui do curso de jornalismo mesmo. Pelo qual eu tive acesso a vários poetas aqui da Paraíba. Políbio Alves, Sérgio de Castro Pinto. Isso, também membro da Academia Paraibana de Letras. Exatamente, e eu tenho alguns desses livros. Eu tenho A Flor em Construção em casa, quase um livro de bolso, mas... Tá marcado também. Muito bem. Olha só, qual é a notícia de hoje?
Bom, dá tempo? Dá tempo. Tenho 30 segundos aqui para dizer que pelo menos 100 cestas básicas e 15 pacotes com produtos de limpeza foram apreendidos pela Polícia Militar em Marim, aqui na Zona da Mata. Os produtos estavam sendo descarregados de um caminhão e a polícia suspeita que esses alimentos, os produtos de limpeza, estariam sendo usados para quê? Para trocar por votos. Os responsáveis que estavam no local foram identificados. Agora a polícia vai avaliar a procedência do material. Na verdade, a polícia não, os órgãos eleitorais. Mas há suspeita de que havia distribuição entre a população e essa denúncia já tinha chegado ao conhecimento da polícia local e vai ser apurada. Não adianta, né? Se descobre e é melhor não fazer. É igual essa história, é melhor usar máscara, né? É melhor não fazer. Exatamente. Braço, obrigado, hein? Valeu! Luiziane, me fala, a Sebo Cultural. Primeiro eu acho super estiloso, né? Vai pra onde hoje? Eu vou lá passar no Sebo, que eu tô querendo olhar um livro, tá? E vai lá, faz a maior onda, né? Olhando assim, lendo, às vezes até paquerando. Tem um estilo aí. Aí tem também o fato de encontrar raridades. Como é a sua frequência em sebos? Já encontrou uma raridade? Não recentemente. Porque eu não tenho mais espaço para nenhum livro. Eu tô com a minha estante lotada, né? Mas assim... Não é daquelas estantes fakes que aparecem nas lives, não, né? Não, eu tenho. Todo mundo tem uma, né? Eu tenho um fake, mas a minha estante real, ela já tá bem cheia, tá repleta já. Sim. Alguns livros eu tô começando a colocar no meu quarto, Sim, tá dando outros distintos. E assim, o sebo, ele tem muita história também. Não é só história do livro que tá lá, que foi deixado lá aos cuidados, né? Tem muitas cartas de amor. Tem muitos... esse livro me lembra você com muito amor. Porque sabe? tem as dedicatórias, né, que você está falando, né? É isso mesmo. História. A gente invade histórias sem nem se aperceber, né? E o mais inusitado é que às vezes a gente encontra até dinheiro dentro dos livros. É mesmo? Acho que um momento lá, vou guardar aqui para depois esquece, vende, dá, troca e tá lá. Mas, de modo geral, o livro ele sempre vai trazer uma lembrança, sabe? Sim. Ontem no painel a gente estava falando sobre pessoas que são viciadas no cheiro do livro, em pegar no livro. Isso é uma realidade. Né? O livro... Olha, o Vitor concordou. Porque ele tem... minha mulher, ela diz assim, eu li o livro, eu quero doar o livro, que eu quero dividir com alguém. Tem gente que, de forma alguma, né? Tem gente que sublinha as palavras, as frases, guarda e não quer repassar para ninguém, quer reler em algum momento. Tem muitos tipos de leitores, né? Tem os leitores que dobram a página, que rabiscam, marcam com marca-texto. Tem os leitores que eles marcam post-its. Eles guardam esses tipos de materiais para justamente fazer isso. Já está ali no lugar que ele vai achar. Eles selecionam por cores também, cenas muito fortes. É azul, mais ou menos, verde. E tem aqueles que eles não querem nem os autógrafos do autor, que é para não sujar o livro. Esses devem sofrer, né? Esses são extremamente metódicos. Eles não querem autógrafo, eles colocam marcadores de papel para que não tenha o perigo da tinta do marcador de livro manchar as páginas. Meu Deus do céu. Esses são os viciados em livros físicos. Que chegam a ficar chatos porque ninguém pode encostar nessas coleções, né? É verdade. E ali é tudo organizado para poder achar até de olho fechado. É verdade. E a gente que tem a biblioteca particular em casa, a gente sabe. Eu fiquei curioso, viu? Você disse que suas estão tão lotadas. Quantos livros você tem? Eu acho que livros físicos eu tenho poucos, eu acho que uns 200. Poucos. Isso. Mas digitais eu tenho uns 500. Sim, 500, olha só, é muita coisa já. E outra coisa, esses livros digitais, eles surgiram para uma demanda, né? E ninguém imaginou que fosse ser tão procurado. A que se deve isso? A preguiça de comprar e ler, ou prefere escutar, ou a leitura é feita de qualquer forma lá? Assim, foi uma tendência, né? As tecnologias, elas pediam, né, um avanço nesse quesito também. A gente fala que a biblioteca ela é um organismo vivo que está sempre em transição. E não só isso.
As tecnologias também voltadas para leituras, livros, elas estão mudando também. E o livro digital, ele veio por causa disso. Apesar de ser uma invenção antiga, né, com essa 50 anos mais ou menos, com a era da globalização, da velocidade e da falta de tempo, Sim. as pessoas Era natural que chegasse a abraçaram isso, né? a ideia dos livros digitais. Por quê? Eu posso terminar o livro hoje, ele está revisado, pronto, né, a língua portuguesa. Amanhã ele é diagramado, em mais de 2 dias ele está disponível. Quando se trata do livro físico, ele requer tem um processo. muito mais meu Deus, tempo. É uma conversa aí que a gente vai longe, viu? Não vai ele dar para requer programa muito mais nenhum, tempo. mas uma semana de programa. Olha só, quero sugerir a medalha João Pessoa da Leitura 2020, né? Tem que existir. Cria isso num clube de leitura para distinguir, para estimular quem de direito, quem possa, para poder contribuir. Aí eu quero escutar de Vitor agora, como é que tá a agenda? Tá boa? Já tá dando para dizer assim, já saí da pandemia ou não? Já. A gente voltou com tudo aí. Essa semana já tá bem Agitada? corrido, já tá bem agitada. Começa a tocar hoje, lá no Aldente, que foi onde a gente se encontrou. Sim, da onde outra a gente vez. se encontrou naquele dia, no dia do aniversário. Hoje no Aldente e amanhã tem um show lá na Cozinha Rocha, do meu amigo Onildo. Isso. Você fica lá naquele terraço, ou Na verdade é no bar. no bar, Rocha né? Bar, que fica Isso, embaixo. na parte interna lá do Rocha. Externa. Externa, sim. Sexta no Mr. Hope, Manaíra. E sábado lá no Quintal. Então tá tudo certo, né? Tá Conhece a tudo ótimo. agendinha aí. Faz a noite. Toca pra gente. Essa noite faz com que você acorde sempre tarde ou não tem essa? Como assim? Tocando, vai até que horas tocando, aí dorme tarde. Sempre. Meu estilo de vida já faz uns bons anos aí que estão trocados. Eu troco o dia pela noite. Mas já tô acostumado já. Já tá acostumado, né? Leia de madrugada, compôs de Vira madrugada, o programa esse produzir. horário, foi sair mais cedo da cama? Foi, né? Cheguei com a carinha, Essa cheguei é com boa. a carinha de sono, né? Com a cara meio amassada. Aí Mas vamos lá. mesmo, vai dando gás. Toca que pra ser. gente, que ainda dá tempo de tocar uma musicazinha Vamos pra nessa. poder a gente voltar aqui com a história de Braulio Tavares. Te vi chegar aqui tão cedo, me assustei. Cada um tem seu tempo, não vou ficar assim com medo, pois sei também. Nos meus sonhos te vejo. Vem, chega mais, senta aqui, beija minha boca e ri. Tanto faz o que tem lá fora. Eita, bom demais. Vitor, me fala uma coisa. A música de quem não pode faltar nos roteiros de shows que você faz? Cover, Sim, eu toco muita música folk, sim, country, mas nunca falta Johnny Cash, Bob Dylan, sim. Philip Phillips. Você só disse Mas- autores aí internacionais, da música popular brasileira. Brasileiro eu costumo tocar mais Los Hermanos. Dos irmãos. Gosto muito dos Hermanos. Escutar eu escuto muito. Todos, né? Mas realmente mais trazer para o meu repertório, eu tento trazer mais dentro do... Desse contexto que é o que do- você do gosta que eu e o faço, que te notabilizou dentro do mercado, Isso, né? isso. Então, aí deixa eu dar aqui uma dica para você que está em casa, né? E a gente, todos os dias, tem feito aqui convites muito especiais para vocês, porque a ideia é nós estarmos juntos, cada vez mais, muito próximo mesmo, para poder a gente interagir e buscar o melhor para ser colocado aqui em cena com você aí nesse início de tarde, gozando de benefícios de estar no entretenimento de altíssima qualidade. Primeira coisa que eu quero te dizer, pega teu celular, vai aqui, ó, nesse QR Code,
Aí coloca teu celular bem juntinho dele, porque aí você vai direto para o Spotify de Gerardo Rabelo na Band News FM Manaíra. Todos os dias eu estou lá mostrando, fazendo reflexões, analisando aquilo que a gente pode ter, o que pode fazer, o que a gente gostou de realizar, né? E contando histórias, que é melhor é isso, é contar histórias envolvendo as pessoas que constroem a Paraíba, que repercutiram lá fora e que estão acontecendo ainda. Então, a ideia é fazer você se divertir, né? Agora, divertir com a boa informação. Bom, esse é um lado aí, Spotify com Gerardo Rabelo através desse QR Code aqui. Mas eu quero também que você interaja com a gente através do Instagram. Isso, @muito mais na Band. Vai lá, abre nossa página, tem logo um seguir assim, clique em cima, porque vai ficar seguindo, vai ficar dentro do lance de tudo que acontece aqui e também vai interagir com a gente, porque pode mandar, né, um aviãozinho pra gente aí contando o que é que você gostaria de assistir no Muito Mais. Já que está no Instagram, @Gerardo Rabelo SB, o Rabelo com 2 L's, hein? @Gerardo Rabelo SB. Também clica no seguir, porque vai dar tudo certo e a gente vai estar mais próximo. Para completar a indicação e os pedidos, né, para você chegar até a gente, vamos também ao site gerardorabelo.com.br. O Rabelo é com 2 L's. E aí você vai ficar antenadíssimo com o que acontece aqui no Brasil e no mundo. Porque a ideia é levar a boa informação para você. Eu não sei se tem tempo. Eu quero agradecer a sua presença, Edjane, e marcar outros encontros aqui, de clubes de leitura, porque a gente tem que levar melhor para o nosso público. Vitor, queria passar a tarde ouvindo, escutando, porque é muito bom lhe escutar. Parabéns pelo seu trabalho e você já está convidado para uma próxima passagem aqui no Muito Mais, tá bom? Obrigado pelo convite. Obrigado pela presença de vocês e a gente vai ficando por aqui. Amanhã tem Muito Mais, 1h40 da tarde. É claro que eu vou estar te esperando. Você não pode perder, hein? Até lá!